Deu. Boa noite, professora. Hoje eu, o Alex, o Christian e o Jones, nós vamos apresentar técnicas de inseminação artificial. Calma aí. Bugou minha noite. Deu. A inseminação artificial é uma técnica de reprodução em que o sêmen de um touro é depositado no sistema reprodutivo da vaca pelo homem, com a utilização de equipamentos específicos, com o objetivo de fertilizar uma fêmea sem o contato, então, físico do macho, no caso o touro. Então, algumas vantagens da inseminação artificial: melhoramento genético, maior aproveitamento de animais superiores, devido à possibilidade de gerar um maior número de filhos, prevenção de doenças transmitidas pelo touro, permite o uso de sêmen geneticamente comprovado, com preços acessíveis, permite também escolher, então, um sêmen que poderá produzir redução nos problemas do parto, possibilidade de cruzamento de diferentes raças, padronização do rebanho e também permite o uso de sêmen sexado, ou seja, que vai poder escolher o sexo da cria. Então, algumas limitações: necessidade de mão de obra especializada, detecção do cio da vaca usado pelo homem e uma possível má aplicação da técnica. Então, para o sucesso do programa de inseminação artificial, alguns fatores devem ser considerados, como, por exemplo, a importância do inseminador. Então, tem que ser um profissional que saiba fazer a atividade, as instalações e gestão de propriedade. O inseminador, então, deve estar sempre atento à observação dos animais e aplicar as boas práticas de higiene durante todo o processo. Então, conhecer o aparelho reprodutivo da fêmea bovina é indispensável para o melhor desempenho da inseminação artificial. Então, aqui tem uma imagem mostrando um pouco, então, sobre o aparelho reprodutivo da fêmea. Para a prática de inseminação artificial, é necessário, então, adotar um manejo adequado, que vai abordar, então, as áreas de reprodução, nutrição, sanidade, conforto animal e também gerenciamento. E também é importante, então, que os animais possuam registros individuais. As instalações, elas devem possuir, então, um tronco ou breque de contenção, que, então, vai garantir a segurança ao inseminador e também do animal. E vai permitir que a tarefa seja realizada na sombra e protegida da chuva. Próximo ao local de inseminação, é necessário, então, que um cômodo para que armazene, então, equipamentos que vai ser utilizado durante o processo e também a água. Então, os materiais seria o botijão com nitrogênio, uma régua para aferição do nível de nitrogênio, sêmen, termômetro, pinça, um recipiente isotérmico para descongelamento de sêmen ou descongelador eletrônico de sêmen, cortador de palhetas, o aplicador, relógio, toalha, bainha descartável e luva descartável. Então, na questão de preparo dos materiais, o botijão ele é um equipamento utilizado para armazenar e manter o sêmen conservado. A temperatura de conservação do sêmen é de 190 graus Celsius negativos e essa temperatura é atingida com o uso de nitrogênio em estado líquido, que acaba evaporando e diminui com o tempo. Então, somente o pessoal envolvido nas atividades de inseminação, eles podem ter acesso ao botijão. É necessário que evite o contato direto com o nitrogênio líquido, que poderá causar queimaduras. Então, o botijão ele deve ser mantido no local ventilado, sem umidade e sem incidência direta de raios solares. E para proteger o mesmo de pancadas ou batidas, pode-se utilizar uma caixa externa. Então, ao utilizar esse botijão, deve-se monitorar a quantidade de nitrogênio para assegurar a viabilidade do sêmen. E caso não utilize o botijão regularmente, a verificação do nível de nitrogênio será semanal. Então, é necessário que introduza a régua até o fundo do botijão, que a retire e movimente a régua suavemente, fazendo a leitura. O nível de nitrogênio deve estar sempre acima de 15 centímetros. O aplicador universal, que ele possui extremidades com diferentes diâmetros recomendados para palheta média ou fina, deve ser identificado o tipo de palheta para selecionar o lado do aplicador e deve-se conhecer também os tipos dessas palhetas.
Então, na palheta possui dois lados para identificação do fornecedor, o nome do produtor, raça, registro e partida. Aqui embaixo nós temos imagens que demonstram como seria uma palheta média e uma palheta fina. Então, deve-se reunir o material em local adequado, próximo ao lugar onde será realizada a inseminação. Deve-se conter o animal. A cauda do animal deverá estar presa para facilitar a execução da inseminação. Bom, deve-se então exteriorizar a ponta da bainha através de uma pequena abertura no saco plástico, do lado da extremidade onde deverá penetrar o aplicador. Se deve preparar o aplicador, verificando a extremidade que será utilizada, e retira-se o êmbolo metálico do seu interior, colocando ao lado. Bom, essa atitude ela evitará que o êmbolo possa empurrar a bucha antecipadamente, fazendo perder parte ou todo o sêmen contido na embalagem. Então é preparado um cortador de palheta. Pode ser lâmina de barbear ou tesoura, de papel, toalha ou higiênico. Se faz a limpeza do reto da fêmea a ser inseminada. Ao limpar o reto da vaca, examine a cérvix e realize massagem para verificar as condições do muco. Em seguida, a vulva é lavada e enxaguada com papel, toalha ou higiênico. Então, ao abrir a tampa do botijão, se deve localizar o sêmen usado. Bom, a caneca é retirada contendo o sêmen até o máximo de 7 centímetros, abaixo do botijão. Retira-se a dose de sêmen com o auxílio de uma pinça, operação de 5 segundos. Em seguida, a palheta é mergulhada com a extremidade de bucha voltada para baixo em água a 35 graus por 30 segundos. O sêmen é condicionado em palheta fina, descongelar em água a 35 graus durante 7 segundos. A palheta ela é enxugada com papel higiênico e se deve cortar com a lâmina em forma de bisel à extremidade oposta da bucha. Então, se pressiona levemente o êmbolo plástico da bainha com uma das mãos e encaixar nele a extremidade cortada da palheta até que esta fique firme. Esse procedimento ele evitará que o sêmen possa refluir entre a bainha e a palheta no momento da aplicação. Deve-se, então, introduzir o aplicador na bainha, assim empurrando a palheta até a ponta. A bainha é fixada no aplicador através de pressão no anel plástico. Se deve encaixar o êmbolo metálico. É introduzido vagarosamente até onde está situada a bucha da palheta. Então, se é dirigido até a vaca com o aplicador devidamente montado, tomando todos os cuidados de higiene. Bom, então o descongelamento do sêmen. Ele é um dos momentos que mais influenciam o índice de sucesso na inseminação artificial, é o descongelamento do sêmen. Deve-se ter cuidado para que não ocorra o choque térmico, pois ele é o principal responsável pelos casos de insucesso. Também deve-se manter o ambiente de trabalho limpo. Então, utilizar um aparelho de descongelador de sêmen, ou, se for usar água, cuidar para que a temperatura fique entre 35 e 37 graus. É indicado o uso da pinça para a retirada da palheta de sêmen do local onde as palhetas ficam armazenadas, pois esse contato direto com a mão ele pode comprometer a qualidade do material, promovendo assim o início irregular do descongelamento. Bom, então a caneca deve permanecer abaixo do bocal, em torno de 5 centímetros, para evitar o parcial descongelamento do sêmen que se encontra no recipiente. Retirar o botijão somente o sêmen que vai ser utilizado no momento, pois o descongelamento parcial dele pode fazer com que ele perca sua capacidade de empenho. O procedimento correto é utilizar a pinça, remover rapidamente a palheta da caneca e colocar em seguida no descongelador ou em um recipiente com água na temperatura entre 35 a 37 graus durante 30 segundos. Então, no inverno, quando ocorrem temperaturas muito baixas, é indicado aquecer o aplicador e a pinça com fricção através das mãos ou papel toalha, para evitar trazer a temperatura próxima dos 37 graus. Então, após o descongelamento, é necessário secar a palheta com papel toalha
É importante ressaltar que a água mata os espermatozoides. Em seguida, esse procedimento é normal, basta colocar a palheta na bainha e montar no aplicador. A inseminação ela deve ser rápida e o sêmen deve ser utilizado em 5 minutos, se ele for sexado, ou em 15 minutos, se ele for convencional. Bom, então seria isso e muito obrigado pela atenção.